Olá, hoje viemos apresentar um trabalho de como a Terra se formou. Ao decorrer do trabalho, você aprenderá muito sobre a formação do nosso planeta. Agora eu falo um pouquinho sobre nascimento e mudança. Como a Terra surgiu? A Terra, de modo geral, surgiu a partir de agregações de uma grande quantidade de materiais existentes no espaço, que se agruparam graças à força gravitacional que se estabeleceu em torno de um centro de massa. Estima-se da mesma forma que esse processo de surgimento do nosso planeta tenha acontecido logo após a formação do nosso sistema solar, como consequência desse evento, o Sol, que se originou em uma grandiosa nuvem de gás, poeira estelar. Foi o grande motor para o surgimento da Terra e seus vizinhos. Isso porque algumas partes remanescentes dessa nuvem deram origem a componentes sólidos que iriam mais tarde formar a estrutura dos planetas com gelo e rocha. Logo depois, a acumulação de energia radioativa das rochas da Terra fez com que o material formado entrasse em estado de fusão. Os materiais mais pesados, como ferro e níquel, se acumularam nas partes mais profundas e formam hoje o núcleo. Depois de 500 milhões de anos desde o início do processo de origem da Terra, a crosta terrestre, então inexistente, começou a ganhar forma a partir da gradativa solidificação do material rochoso e incandescente que flutuava sobre a superfície. Depois da formação da crosta terrestre, os vulcões que constituíram junto a ela entraram em erupção ao longo de milhões e milhões de anos, emitindo os gases que formaram a atmosfera terrestre. Muito embora a composição dessa atmosfera, na ocasião, fosse muito diferente dos dias de hoje. Entre esses gases, havia muito vapor de água que foi se condensando e dando origem a muitas grandes chuvosas, responsáveis pela existência dos oceanos da Terra, que apresentam uma composição inicial bastante ácida. Agora eu falo um pouquinho sobre a formação da atmosfera. A atmosfera é o conjunto de gases que envolve a Terra. Não possui cheiro, cor e gosto. Essa parte da biosfera é indispensável por oferecer condições de vida no planeta, além de regular a temperatura da Terra, disponibilizar condições para a ocorrência do processo de combustão, facilitar a propagação do som e difundir a luz. De acordo com estimativas, o surgimento da atmosfera ocorreu há aproximadamente 4 bilhões de anos. Sua formação aconteceu quando o planeta Terra, após ter sofrido um enorme aquecimento, começou a esfriar. Então, no seu interior foi sendo expelido vapor de água e uma considerável quantidade de gases. Dentre os elementos, os mesmos se dirigiram em direção ao espaço sideral, porém uma parte fixou-se ao redor do planeta, evento proporcionado pela força gravitacional. A atmosfera primitiva tinha em sua composição de gases com substâncias venenosas. A realidade inviável da vida sofreu alterações positivas a partir do surgimento dos oceanos e das plantas marinhas, que por meio do processo de fotossíntese mudou condições adversas. A configuração atual da atmosfera se consolidou há cerca de 60 milhões de anos. A Terra, há 4,6 bilhões de anos, era uma massa de matéria magmática que, ao longo de milhões de anos, resfriou-se. Esse resfriamento deu origem a uma camada rochosa, a camada litosférica. Esse período é chamado de Era Pré-Cambriana. Ao longo desses bilhões de anos, várias mutações aconteceram no planeta, muitas violentas, como os terremotos e maremotos, também conhecido por abalos sísmicos. Esses abalos ocorrem de dentro para fora, nas camadas internas da Terra, alterando de forma significativa a superfície terrestre. Outras mudanças menos violentas foram graduais, como a formação da camada de gases que envolvem o planeta e a atmosfera. Essa camada protege-nos da forte radiação solar que atinge a Terra, permitindo que haja vida. No entanto, no início dos tempos, há bilhões de anos, a Terra era um lugar inabitável, com erupções vulcânicas constantes, com altas temperaturas e bastante perigoso. A superfície terrestre corresponde à porção mais externa da crosta terrestre. É o lugar onde as suas porções continental, isso é, localizado acima do nível dos oceanos, é chamada de terra imersa, que ocupa 71% de toda a sua área. A superfície terrestre é o resultado da interposição entre três camadas: litosferas, porção sólida, a atmosfera, porção gasosa, e a hidrosfera, porção líquida.
Juntas dessas camadas permitem a existência de uma quarta expressão sobre a camada superficial da Terra, a biosfera, onde se manifesta a vida. Com o desenvolvimento da tecnologia, a medição dos abalos sísmicos tornou possível conhecer o interior do planeta. As ondas sísmicas provocadas por esses abalos atravessam grandes regiões, podendo ser rastreadas e fornecer informações valiosas sobre a estrutura interna da Terra. Seu interior ainda possui a camada magmática de bilhões de anos atrás. A cada 33 metros de profundidade, estima-se que a temperatura suba 1 grau. A crosta, a caixa externa do planeta, é a camada superficial, podendo ser chamada de litosfera. É nessa camada que estamos, que se localizam os relevos, oceanos, mares, biosferas e outros. Para os seres humanos, é a camada em que há o desenvolvimento da vida. Para ter-se uma ideia, a espessura da crosta pode variar de 5 km a 700 km. Mesmo com esse tamanho, ela só é a casca do planeta, o que revela a imensidão dele. O manto está situado a uma profundidade de que pode variar de 70 a 2.900 km. Nessa grande área está localizado o magma, uma camada viscosa que envolve o núcleo e é responsável pela movimentação das placas tectônicas situadas na litosfera. O núcleo é a camada mais profunda do planeta, chegando a 6.600 km. O núcleo interno é sólido, com vários compostos minerais, entre eles níquel e ferro. Essa camada é responsável pelo campo magnético que existe ao redor da Terra. Já o núcleo externo é líquido, tendo uma espessura de aproximadamente 1.600 km. A temperatura dessa região pode chegar a 600 e 500 graus Celsius. O manto superior está abaixo da litosfera, numa profundidade de até aproximadamente 670 km. Nele encontramos a astenosfera, uma área de característica viscosa que permite a movimentação da crosta ao longo de milhares de anos, modificando o relevo terrestre. No manto interior, localizado a uma profundidade de 670 km a 290 km dessa estrutura que chega próximo ao núcleo. Ele é sólido devido à pressão exercida pelo peso da Terra. A hidrosfera. A hidrosfera é composta pelo conjunto de água que existe na Terra, o que inclui a água da superfície, água subterrânea e a água que tem no ar. Podemos encontrá-la nos 3 estados: líquido, sólido e gasoso. A hidrosfera cobre 3/4 do planeta Terra. Apesar da grande quantidade de água, somente 6% da água é doce e apta para o consumo. Por isso, devemos aproveitar e economizar o máximo de água. Sobre a maré, quando ela está alta e baixa, esse efeito é provocado pelo ciclo diurno da maré, que está associado à atração gravitacional entre a Lua e a Terra. A maré alta ocorrerá na face da Terra, que está voltada para a Lua. A maré baixa ocorrerá nas faces que estão formando aproximadamente um ângulo de 90 graus com relação à Lua. A seguir, irei mostrar um experimento de como funciona mais ou menos esse efeito. A biosfera e a superfície terrestre são conceitos que se assemelham em alguns momentos, pois fazem referência à existência de vida na Terra. No entanto, a superfície terrestre abrange mais elementos, como a hidrosfera. Na biosfera, nós temos elementos orgânicos e inorgânicos e os seres vivos, que auxiliam na prosperidade da vida do planeta. A litosfera. A litosfera é a camada da Terra que compõe a sua superfície sólida. Trata-se da mais fina das camadas do planeta, sendo considerada uma espécie de casca do mundo. Possui uma profundidade que varia entre 5 a 100 km, correspondendo a 2,4% do raio da esfera terrestre. A litosfera é basicamente composta por rochas e minerais. Dessa forma, aquilo que denominamos por solo
nada mais é do que a decomposição dessas rochas através do processo de sedimentação. A rotação. A rotação é o nome do movimento realizado pelo planeta Terra em torno do próprio eixo no sentido oeste para o sentido leste. Para a Terra fazer um movimento de rotação completo, ela demora 24 horas, ou seja, um dia. Este movimento de rotação é o que determina a noite e o dia. Translação. O movimento de translação é o que a Terra realiza em torno do Sol. Para completar uma volta completa, ela demora um ano. Este movimento é responsável pelas estações do ano, ou seja, verão, inverno, primavera e outono. Como o movimento de translação não demora 365 dias exatos, e sim 365 dias e 6 horas, ele apresenta um dia a mais em cada 4 anos no mês de fevereiro, ou seja, 366 dias, que se chama ano bissexto. Agora, para finalizar o trabalho, irei falar algumas curiosidades sobre o planeta Terra. 1. Um terremoto é registrado no nosso planeta a cada 2 minutos. 2. Os oceanos cobrem cerca de 70% da superfície do nosso planeta. 3. A Terra tem um campo magnético forte graças a 2 fatores importantes: o núcleo de ferro-níquel e uma rotação axial bastante rápida. 4. A gravidade não é a mesma em todos os lugares do nosso planeta. E 5. A Terra tem lagos que explodem. Então é isso, finalizamos o nosso trabalho por aqui e espero que todos tenham gostado.